amigos, começando mais um programa É Destaque. E esse é o primeiro de 2019. E dizendo para vocês que a gente programou esse programa para lá de especial, por quê? A gente quer começar 2019 com muita saúde, pensando na vida e na qualidade de vida. E para isso, nada melhor de que vir aqui conversar com a nutricionista Ana Júlia Canfield, que vai nos dar informações importantes, dicas, e vai dirimir algumas dúvidas que nos acompanham ao longo da vida, porque hoje procurar uma nutricionista, tipo assim, vou procurar porque eu quero só fazer dieta, isso caiu de moda, gente. Não é assim. Hoje, você vem à procura deste profissional porque você quer mudar a sua vida, quer tornar a sua vida muito melhor, não só saudável, mas muito melhor. Então, hoje, nossa conversa é muito especial, saúde em 2019 acima de tudo. Vamos lá? E nessa ida, nada melhor que falar com a Ana, né? Ter essa aliada aqui com toda a informação que a Ana tem e o conhecimento que ela tem. Pois é, nada mais adequado, né, Ana? Bem-vinda, nós estamos muito felizes em estar contigo, iniciando o É Destaque, falando do que interessa, que é a nutrição do nosso dia a dia, em como a nutrição é aliada no nosso bem-estar, da nossa saúde, e com a Ana, essa especialista em nutrição ortomolecular. Olha que bacana, né? Vai mostrar para nós a importância, né, dessa especialidade que auxilia no tratamento de doenças graves, doenças crônicas. Então, Ana, seja bem-vinda e eu tenho certeza que você vai curtir muito esse programa no teu cotidiano, no teu dia a dia. E eu começo esse programa aqui com uma curiosidade muito grande, porque a Ana Júlia passou um tempo diferente, porque ela foi mãe, e eu vou trazer a ela as angústias e as grandes perguntas e as grandes dúvidas de todas as mães e daquelas mulheres que querem engravidar. Ou seja, Ana Júlia, você é uma mulher no sentido da palavra ocupada, que trabalha, uma mulher que tem, vamos dizer assim, um horário incrível a ser cumprido com seus pacientes, né? Então, como é que é viver, tirar um tempo e, de repente, mudar toda essa rotina para quem tem essa rotina pesada, trabalhadora, e, de repente, fiquei grávida e tenho que dividir meu tempo com a minha gravidez, com os cuidados do meu filho, o marido, com tudo isso. A vida mudou. O que fazem essas mulheres? O que precisa uma mulher hoje, quando engravida? O que ela precisa na gestação? Que cuidados ela tem que ter? É só fazer uma dieta alimentar para ficar bonitinha e magrinha na gestação? Não. Eu gostaria de saber, você que passou, me fala da tua experiência e realmente o que a grávida precisa na sua gestação. Depois nós vamos mais adiante contando o resto. Céia, é um prazer estar com vocês aqui nesse novo programa. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência durante toda a fase da minha gestação e o que antecedeu. A minha gestação foi muito desejada, Céia, por mim e pela minha família, principalmente pelo meu marido. Então, quando a gente resolveu fazer as primeiras tentativas, sempre gerava uma certa expectativa no mês, será que eu engravidei? Será que eu não engravidei? E sabe o mais interessante? Que isso gera um pouco de ansiedade. E essa ansiedade nem sempre é positiva. Tanto que eu fiz alguns exames com aquela expectativa assim, será que em função da minha idade eu possa ter alguma dificuldade? Então, a surpresa é que nos meus exames estavam todos ótimos, tanto os de nutriente como os bioquímicos, não tendo nenhuma surpresa, Céia. Eu fiz uma certa modulação dos micronutrientes antes da minha gestação, que são super importantes, como a ingestão de ácido fólico, vitamina E, ômega 3. Trabalhei muito a minha flora intestinal para não ter desbiose, para ter assimilação dos nutrientes adequado, para facilitar o meu processo de gestação, que eu acho que isso é super importante para toda mulher, ter uma alimentação equilibrada com todos os macros e micronutrientes. E o que aconteceu? Eu engravidei com uma certa facilidade. No terceiro mês, eu já estava gestante. E qual foi a surpresa que eu e meu marido enfrentamos? A gente teve uma perda na minha primeira tentativa. E isso não era o esperado, né? Já era toda uma tristeza, já era uma preocupação. Tanto que eu, como nutricionista da área da saúde,
não aceitava ter essa perda, porque cuido de tantos clientes com tanto amor, vendo vários casos de sucesso. Como que comigo tinha acontecido isso? Eu sempre digo assim que eu sempre contei com uma equipe maravilhosa, tanto médica como os meus amigos. Sempre eles me passaram muito entendimento, que muitas mulheres também têm a perda, só que eu acho que é uma coisa ainda muito melindrosa da mulher falar para a mulher isso. Tanto que até então eu não tinha assim, muitos casos. Depois que eu tive a perda e eu consegui expor isso para algumas mulheres, eu escutei vários relatos que também tiveram perda, que também tiveram intercorrência, que agora estavam com os filhos grandes, saudáveis. Isso me chamou muita atenção, Céia. Então, o quanto é importante falar de mulher para mulher, das dificuldades também, e não só das coisas boas, né? Eu acho que eu venho nesse programa para fazer isso com vocês. Falar de realmente do que faz parte do dia a dia. É a primeira vez que eu estou expondo isso em rede, do que eu passei. É algo assim que mexe comigo e com certeza vai mexer com a minha família ao escutar isso. Mas eu acho que vai ser válido para muitas mulheres que estão na tentativa e que também já tiveram suas perdas. Que isso acontece. E eu nunca tive nenhum problema de saúde, sempre muito saudável. Tanto que todo mundo me acompanha em redes sociais, nunca expus nada nesse sentido e me sinto segura agora, né? A gente está falando um pouco sobre isso. Estudei muito o que poderia ser essa perda, Céia. Daí a gente sabe que 10% das mulheres em vida sexual ativa tem perda espontânea, o aborto espontâneo, seja por uma condição genética, que não é um óvulo viável, ou seja também por alguma alteração. Então, no meu caso, estava-se a hipótese da questão genética, que não era um óvulo viável. Eu aceitei até um certo ponto, mas eu vou ser bem sincera, como da área da saúde, como pesquisadora, eu achava que eu poderia me aprofundar um pouco mais e tentar saber exatamente o motivo. Então, busquei médicos de apoio, especialistas na área, e como na parte genética, eu resolvi fazer os marcadores de trombofilia. Uma pelas minhas características genéticas familiares, de históricos de doenças cardíacas, que até então não se tinha exames de marcadores de trombofilia antigamente. As pessoas adoeciam e não se sabiam por quê. De doenças de AVCs, de doenças cardíacas, e a explicação era em relação à idade. E eu resolvi fazer todos esses exames, marcadores genéticos, e pela minha surpresa, eu encontrei esse marcador do gene da trombofilia. Eu não tinha nenhum sintoma, Céia, durante toda a minha vida. Só que durante a gestação, a gente sofre uma alteração hormonal muito forte. E com essa alteração hormonal, eu posso fazer com que eu expresse a doença. Meu marido também trabalha olha que ironia, meu marido trabalha também na área justamente de trombofilias, na parte farmacêutica, de prevenção, na parte dos medicamentos. Então, nós dois começamos a ler, participar de congressos, ele na área dele e eu na parte da nutrição. Então, a gente estava sempre em São Paulo. E a gente optou por fazer nova tentativa, depois de ter os exames em mãos, se sentir seguro. E realmente aconteceu de novo o primeiro mês, o segundo. Só que daí eu já estava tomando todos os nutrientes essenciais para regular o meu gene. Que o marcador de trombofilia tem nutrientes específicos para regular. E tem fórmulas específicas. Então, essa parte, eu entro fazendo toda a parte da minha modulação. E foi primeiro, segundo, terceiro mês e a gente não teve sucesso. Então, a gente resolveu fazer uma viagem, mudar o foco, planejar a nossa festa de casamento. E o tão esperado aconteceu, justamente quando a gente mudou o foco. E foi algo que a gente fez todo um acompanhamento bem especial. No início, eu não precisei usar medicação, eu só fiz a modulação com os nutrientes específicos e alimentação, até o terceiro mês. No terceiro mês, a gente viu uma pequena alteração da artéria uterina e, por bem, a gente
começou a fazer o uso de uma medicação. Essa medicação fez com que melhorasse todo o fluxo sanguíneo meu para o bebê. Tendo sucesso em toda a gestação, com todo o acompanhamento. Antes, se não tivesse alteração, eu não iria usar medicação específica para a trombofilia, só devido à alteração que eu tive, que eu usei. Acompanhei com exames bioquímicos para mim não ter nenhuma anemia, para mim não ter nenhuma intercorrência, tanto que todos os meus clientes me acompanharam. Durante a minha gestação, eu tive um aumento de peso adequado. Eu digo que o meu aumento de peso foi de 15 quilos. Muitas pessoas dizem, nossa, 15 quilos é muito. Não, 15 quilos foi o suficiente para o meu corpo, porque eu tinha uma baixa taxa de gordura. E o meu sonho era amamentar. Então, eu quis criar todo um corpo para mim, preparar o meu corpo para a gestação e para o meu filho, para mim poder dar todo esse suporte. Então, tanto que a gente pode depois, ao longo das redes sociais, mostrar algumas fotos do antes e depois, que o meu aumento de peso foi adequado. Uma coisa que eu me preocupo muito é quando a gestante não quer aumentar peso, e o não aumentar peso está associado com o risco de parto prematuro. E as intercorrências de um parto prematuro são altíssimas, tanto para a saúde da mulher quanto para a do bebê. Então, na gestação, o aumento de peso tem que ser adequado. E não é questão de 8, de 10, de 15 quilos. É adequado conforme a característica de cada mulher. Isso tem que ser feita uma avaliação, então, completa, com avaliação nutricional, quanto que tem de gordura, quanto que tem de massa magra, e acompanhar e fazer um ganho de peso gradativo. Eu sempre fui assim, os meus desejos na minha gestação foi alimentos que eu digo assim, saudáveis. Entre um paciente e outro, se eu tinha feito uma polenta, eu comi uma polenta com franguinho. Então, assim, foi uma gestação. Eu gostava de comer muito feijão com arroz, couve, suco verde. Eu não tive nenhuma dificuldade. E, eventualmente, eu tive uma fase que veio a vontade do doce também. E eu optava por doces que a gente resgata de antigamente, como doces naturais, com menos glúten, um sagu feito com suco de uva, rico em resveratrol, pensando todos nos nutrientes também para o bebê. Então, comi doce? Comi, mas da maneira adequada. Eu gostava muito do abacate com cacau, que é uma gordura boa, rica em antioxidante, e ficava um mousse delicioso, tu entende? Então, assim, como mulher, foi muito prazeroso passar pela minha gestação, e sempre com acompanhamento médico adequado. Eu peguei um médico, assim, que me acompanhou durante a gestação, que foi meu médico de infância, e também uma médica que eu tenho um carinho muito grande, aqui em Passo Fundo, minha vizinha, que acompanhou bem de pertinho também. Então, teve todo um carinho e todo um cuidado. E, devido às minhas rotinas de trabalho, eu fiz reiki, Saia, durante a minha gestação. E eu dizia que aquele momento era meu e do Tobias. Então, eu conseguia sentir ele plenamente no reiki. Devido do dia a dia corrido, da preocupação com os clientes, dos meus estudos, eu acho que a gente se saiu muito bem. E entre um paciente e outro, eu sempre conversava com o Tobias. O que eu estava fazendo, acariciava minha barriga. E a gente tem esse vínculo até hoje, de quando eu venho trabalhar, eu explico o que eu estou fazendo. E na introdução alimentar dele, eu digo, tu lembra que a mamãe dizia o quanto que é importante comer brócolis, comer a frutinha? E está sendo incrível, porque ele não tem dificuldade alimentar. Então, eu acho que o amor, o carinho, o afeto dos meus familiares foi fundamental no meu período de gestação. Infelizmente, o meu parto foi na forma de cesárea. Pelo marcador de trombofilia, eu não poderia ter um parto natural. Então, eu sempre digo assim, todo mundo que tenha condições de ter o parto natural é muito bom, tu entende? Porque é algo fisiológico da mulher. E aquela que tem que optar pela cesárea, a gente consegue também passar por esse momento muito bem. A minha experiência da pós-cesárea, eu vi que eu tive uma retenção de líquido maior do que no meu período de gestação, até em função da questão hormonal, da própria cirurgia, que é uma cirurgia
um pouquinho mais extensa, porque são 7 camadas de pele que se rompem. E é muito importante ter segurança com a equipe médica para tu conseguir fazer com que tu libere a ocitocina após o parto, para ter uma amamentação correta. Então, eu acho que o vínculo de amor com o marido, carinho, tudo isso facilita, porque a ocitocina é o hormônio do afeto. Então, quando a gente recebe o filho, quando tem ele nas mãos, a gente tem eu digo assim, jorra emoções na gente, e é algo único, que toda mãe só consegue expressar esse sentimento. Então, eu acho que fazer os cuidados, se alimentar de maneira ideal, não fazer restrições, fazer um acompanhamento nutricional para ver qual é o melhor nutriente, cuidar o intestino, cuidar o processo imunológico e, se for necessário, fazer uma investigação genética, fazer para que esse sonho se realize. Bom, aqui fica um convite especial. Continue nos acompanhando nas nossas redes, no programa É Destaque, porque este programa vai apresentar, junto com a Ana, uma outra novidade. É um aparelho especial que vai vir, está para chegar, e nós estaríamos aqui conversando com a Ana nesse dia para apresentá-lo a vocês. Eu só vou deixar assim um segredinho dele. Não existe dor oculta. Não é relacionado à dor, é relacionado à doença. Ou seja, não existe doença oculta que, de alguma forma, ela não se manifesta em alguma alteração. E esse aparelho dá o pulo do gato. Ele identifica algumas coisas. Então, em breve, vocês vão conferir isso nesse nosso programa. E também vamos falar o grande vilão, afinal, é o açúcar? Ou os açúcares? Ou tudo que adoça a vida tem um preço não tão agradável? Isso fica para a próxima. Se uma dessas dúvidas serviu para você, ou mais do que uma, eu tenho certeza, você vai procurar a Ana e vai querer saber mais. E, inclusive, a Ana estará dando várias dicas nas nossas redes sociais. Acompanha lá, tem muita novidade e tem coisas que a gente não contou, né? Você precisa acompanhar. Ana, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, pelo convite, e que a gente pôde vir até aqui fazer esse programa tão interessante. Eu que agradeço por vocês duas terem vindo ao meu consultório, ter acompanhado um pouquinho do meu trabalho, da minha rotina. E vai ser um enorme prazer a gente tirar dúvida da sociedade, das dúvidas que nos deixam nas redes sociais, e estar fazendo esse programa maravilhoso.